Olá, companheiros do grupo de estudo Monge Executivo. Vamos para mais um capítulo. Esse capítulo agora fala das escolhas. Tá a foto aí da Andy do filme Diabo Veste Prada. E ela sempre fala, né? Eu não tive escolha, eu não tive escolha. E a gente sempre tem as nossas escolhas. Vamos trabalhar então as questões desse capítulo. Bom, para toda ação há uma reação com igual intensidade e direção oposta, certo? Praticamente certo. Só o ser humano que é diferente. A ameba, ela reage às condições do ambiente, se multiplica. Então o ambiente, como a gente viu na aula passada, ele tem uma interferência muito grande. O ambiente adequado propicia que as coisas aconteçam. Isso vale também para o ser humano. Mas a gente precisa agora dar um passo adiante. Porque o ser humano ele pode pensar, ele recebe uma ação, ele pode devolver uma outra ação, não necessariamente uma reação direta. Quando Cristo fala, se você levar um tapa no rosto, dê a outra face, não significa para você que necessariamente que você vai virar o rosto para apanhar de novo. É para devolver, para responder com o outro lado da moeda, não na mesma intensidade e direção, não no mesmo sentido, não no mesmo patamar. Não é para você devolver um tapa. Se você leva um tapa, a pessoa não está precisando de um tapa, ela precisa de qualquer outra coisa menos de um tapa, para que a coisa possa sair desse grau em que ela está sendo tratada. Bom, escolhas. Pensamentos, sentimentos e crenças exercem grande influência sobre o nosso comportamento. Isso é verdadeiro. Porém, o inverso também é. O que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente acredita vai influenciar nas nossas ações. Agora, as nossas ações, por isso o ser humano é diferente, também vão influenciar os nossos pensamentos, sentimentos e crenças. Quando a gente faz uma coisa a princípio que a gente não gosta e depois a gente tem a chance de passar a gostar. Você começa a fazer uma atividade que você não tem muito prazer no começo, mas a gente vai se habituando. E esse hábito faz com que a gente então passe a gostar. Isso acontece com música. Você ouve às vezes a primeira vez, não gostou e tal. Depois, em determinado momento, você adora aquela música, você não fica mais sem ouvir ela em determinado momento da sua vida. Isso vale para um monte de outras situações, né? Então, o ato da gente fazer alguma coisa pode mudar o nosso pensamento, os nossos sentimentos e o que a gente acredita. A gente entra agora nesse âmbito da responsabilidade, né? Então o livro traz a ideia da gente dividir a palavra entre resposta e habilidade. A habilidade vai nos trazer um hábito. Existem habilidades e hábitos positivos e negativos. Enquanto a questão da responsabilidade, a gente pode dizer que nós temos umas pessoas que são neuróticas. O neurótico, nesse âmbito, ele traz toda a carga para ele, toda a responsabilidade é dele. Tudo que deu errado, ele se culpa. Nós temos o outro lado, as pessoas que têm problema de caráter, né? Então, essa aqui, tudo o que acontece de errado, a culpa é do outro. Sempre tem um motivo, sempre tem um culpado, ela nunca tem participação nos problemas. A gente precisa aí sempre achar esse meio termo. Ora, quando existe alguma coisa de errado, não é uma questão de culpar ou não culpar. É de buscar a solução. E aí a gente tem que ver onde eu posso influenciar para melhorar aquilo, onde foi que eu poderia ter agido de uma forma diferente, e as pessoas também. É cada um buscando aí sua forma de ver para que a ideia seja completada e o problema seja efetivamente resolvido e sanado. E isso é uma questão de ir fazendo, até que gere uma habilidade. Portanto, se o ser humano é o único que pode responder de modo diferente a uma ação, não necessariamente uma ação mesma direção em sentidos opostos, a gente pode ver que o modo de ser das pessoas depende das decisões dela e não das condições. Mas não foi tratado no outro módulo que o ambiente é importante? Sim, o ambiente é importante. O que a gente não pode fazer é jogar toda a culpa no ambiente. O ambiente não é bom, eu posso trabalhar errado, como está lá no livro, né? Eu fumo porque meu pai fuma, eu bebo porque meu pai bebe, quer dizer, isso não cabe,
A partir do momento que você tem a capacidade de discernimento, as suas ações, o seu modo de ser vai depender das suas decisões. Você pode refletir sobre isso e você pode agir de um modo diferente. Essa é a questão do livre-arbítrio. Você é responsável pelas suas ações, independente do ambiente. Quando a gente está do outro lado, óbvio, se eu posso interferir no ambiente, claro que eu tenho que deixar o ambiente de um modo adequado. Então uma coisa não elimina a outra. O ambiente tem que ser adequado. Mas, por outro lado, eu não posso colocar a culpa de todo o fracasso, de tudo que está dando errado, no ambiente. Eu tenho minha parcela também de responsabilidade. Bom, existem pessoas que elas não querem escolher, né? Não, como era o caso da Andy, né? Mas as coisas não são assim. Existem duas coisas obrigatórias na vida, e elas são morrer, fazer escolhas. Isso aqui não tem como. A opção de não escolher é uma escolha, né? Então a gente não pode abrir mão disso. Você pode escolher ser paciente ou impaciente, você pode escolher ser humilde ou arrogante, você pode escolher ser generoso ou egoísta, comprometido ou apenas envolvido, né? Tá lá, e você pode escolher ser chefe ou líder. Bom, então como que a gente gera aí esse hábito mais saudável, né? Bom, as fases da mudança, da aprendizagem, porque a questão do hábito é uma questão de aprendizagem. O hábito é a última fase da aprendizagem. Tudo a gente começa num âmbito de ignorância. Eu não sei, ignoro aquele assunto, então eu não sei que não sei. Mas eu continuo tentando, continuo fazendo, mas numa fase de iniciação, que eu já sei que não sei. E continuo, né? Sou brasileiro, não desisto nunca, até que eu chego na fase de domínio, onde eu sei que sei. Para fazer eu preciso pensar, eu consigo fazer, mas eu preciso estar muito presente com o pensamento, com a cognição. Eu sei que sei. E de tanto fazer aquilo, chega uma hora que eu faço sem pensar. Como o ato de dirigir, por exemplo, quem já tirou carteira, quem dirige, sabe como é que é. No começo é uma dificuldade, né? Até que você vai criando o hábito, você continua fazendo, até que você já consegue dirigir o carro, mas tem que pensar, ficar de ouvido no barulho do motor para trocar a marcha, e até que chega uma hora que isso é totalmente dispensável. Você simplesmente entra, dirige, né, sem pensar no que está fazendo. Aí gerou o hábito. Então todas as ações em que a gente faz de um modo automatizado é um hábito. Existem hábitos bons e hábitos ruins, e a gente então precisa refazer aí esses hábitos que são ruins. Vendo por um outro modo, e aí também tendo uma ideia mais ampliada de como está lá no livro, a gente está numa zona de conforto, uma nova necessidade, a gente entra numa zona de aprendizagem. Eu preciso mudar esse hábito, os hábitos que eu tenho, preciso crescer nesses hábitos, né? E aí então eu entro nessa fase em onde eu não tenho consciência e nem habilidade, que é aquela fase do anterior, que é a fase da ignorância. Eu não sei que não sei. A partir daí a gente entra numa fase que tem consciência do que precisa ser feito, mas não sabe fazer, não tem habilidade. É a fase de iniciação. Próxima fase, onde eu tenho consciência, eu sei o que tem que fazer e tenho habilidade, só que eu tenho que pensar para fazer. É a fase de domínio, e até que eu chego na fase de hábito, onde eu não tenho mais consciência, mas tenho habilidade. De modo que eu faço sem pensar. É um hábito e eu entro numa nova zona de conforto, e esse processo então continua. Qual que é a ideia aqui? A gente não pode parar, a gente não é um ser formado, a gente não é um ser totalizado. O Mário Sérgio Cortella costuma dizer, né, que nós somos, ele tem até um livro que fala sobre isso, né? Nós não nascemos prontos, nós somos um ser que parte do zero. A gente vai se criando com o tempo, que é diferente dos objetos, em que eles são criados e vão se deteriorando. Não, o ser humano vai se formando. A gente nasce não pronto e vai se construindo. Bom, Simeão então traz lá no final uma frase em que liderança e amor são ligadas ao caráter. Paciência, bondade, humildade, abnegação, generosidade, honestidade e compromisso são qualidades construtoras do caráter. São esses hábitos que a gente precisa desenvolver, tanto enquanto liderado como líder, né, para amadurecer. E se eu não sou liderado ainda, ou se eu sou liderado, né, para me tornar verdadeiro líder eu preciso disso. Se eu já sou
Eu já tenho aí a essência da liderança. Eu preciso fortalecer esses aspectos aí dessa construção do meu caráter. E assim então a gente termina mais esse capítulo. Convido vocês a participarem do fórum e agradeço aí a participação. Um grande abraço, até a próxima.